Isso que o Eduardo trouxe, né? Coisa de mafioso. O Eduardo ele deve ter escutado exatamente de alguns parlamentares americanos, porque foi o que eu ouvi quando eu mandei aquele vídeo com legenda em inglês daquela delação, daquela sessão do Gonê, do advogado do Mauro Cid, do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes ameaçando o Mauro Cid, dizendo que se ele não falasse, né, praticamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir, que ele ia atrás do pai do Mauro Cid, da esposa e da filha mais velha, se eu não me engano, e foi exatamente o que eu ouvi, e até de mais de um parlamentar dos Estados Unidos e assessor. Isso é coisa de mafioso. Foi exatamente nessas palavras que eu ouvi. This is mafia stuff. Literalmente em inglês foi isso que eu ouvi. This is mafia stuff. E foi exatamente nesse vídeo que algumas pessoas me perguntaram quem era aquele senhor que ficou ali congelado diante de todo o interrogatório do juiz do caso, Alexandre de Moraes, que também é a vítima do caso. Quem era aquele senhor de óculos que parecia congelado na tela? E aí eu tive que explicar, né, quem é o Gonê, qual a figura do Gonê, e muitos ali não entenderam porque a imagem estava congelada, e eu disse, não, não está congelada, ele que está congelado, ele que não se mexe. E uma pessoa me perguntou, mas por que ele não interferiu ali naquele interrogatório ilegal? Aí o que eu ouvi foi, mas no Brasil pode o juiz interrogar assim dessa maneira? Eu falei, não, não pode. São as mesmas premissas legais nesse sentido da delação, o plea deal, que é chamado aqui nos Estados Unidos. Então, é um absurdo tudo isso que nós estamos vendo para os americanos, então nem se fale. Agora, o Eduardo mencionou o Jason Miller, eu conversei com o Jason Miller na quarta-feira dessa semana, até para ver se ele conseguia entrar ao vivo com a gente na Revista Oeste, e ele estava dentro do avião voltando da Hungria para os Estados Unidos, disse, não consigo, mas eu quero que vocês saibam que nós vamos ficar ao lado do povo brasileiro. Inclusive, ele foi até a Rede X, pode colocar aí, Nando, por favor? Ele foi até a Rede X e fez questão de colocar ali, né? Eu agradeci o Jason Miller por manter o Brasil nas orações dele e também nas ações, que ele havia sido um alvo do atual regime totalitário no Brasil, mas também um grande guerreiro contra ele, e que nós temos uma grande dívida com ele, e ele foi e respondeu, e eu sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Ele me disse isso no telefone, mas ele fez questão de ir até a Rede X e postar isso exatamente para dizer que não tem mais volta. E aqui, Lacombe, já falei essa semana no Oeste Sem Filtro algumas vezes, e aproveito a presença do Eduardo aqui com a gente e faço questão de parabenizar o Eduardo, mas também de dizer que as pessoas com as quais nós conversamos aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm um respeito muito grande pela coragem do Eduardo, mas também as pessoas têm um carinho muito grande pela figura do Eduardo, do presidente Bolsonaro, da família Bolsonaro, e isso é uma coisa que, apesar da verve, de todos os caminhos políticos que o Eduardo vem trilhando aqui nos Estados Unidos para ajudar o Brasil, na questão política, na questão diplomática, muitas pessoas podem se aproximar do governo americano, mais de republicanos, mais de democratas, mas nem todos têm esse carinho especial por parte da família do presidente Donald Trump, mas não só por parte da família do presidente Donald Trump. Queria deixar isso, Eduardo, dizer para você que eu ouvi de mais de um parlamentar e assessores do carinho, do respeito como parlamentar, mas do carinho, porque as pessoas sentem nas suas conversas com os parlamentares
o amor que você tem pelo Brasil, o respeito que você tem pelo Brasil, o respeito que você tem pela Constituição do Brasil, pela Constituição americana e o respeito que você sempre trata desse assunto com os parlamentares americanos. Queria deixar isso aqui público, eu já falei para você isso no domingo, conversamos, aliás, na segunda-feira, mas as pessoas precisam entender e saber que todo o caminho que você trilhou, a chacota, as risadas, as piadinhas em Brasília, né? Quem vai perder o visto primeiro depois da eleição do Trump? Tudo isso foi pavimentado de uma maneira muito séria por você, pelo seu trabalho, e isso é testemunhado nas minhas conversas com os parlamentares americanos, seus assessores, articulistas também do Partido Republicano, que dizem da sua veia diplomática, mas de um carinho muito natural que eles têm por você. Então, queria deixar registrado aqui, Eduardo, parabéns. Nós sabemos que não é fácil. Você veio para os Estados Unidos com uma mala para uma semana e está aqui até hoje. Também mando um abraço para sua esposa, porque eu imagino que não esteja sendo fácil, né? São duas crianças pequenas e mais todas essas suas andanças por Washington. Mas é isso, eu acho que esse trem agora partiu da estação, como nós falamos lá em Minas, e graças ao Eduardo, nós entramos numa rota bastante séria em relação a voltar a nossa bússola moral e constitucional para o norte correto no Brasil. Eduardo, quer falar um pouquinho? Ainda bem que a Ana já voltou do Brasil. Se estivesse no Brasil falando que está em contato com o Jason Miller. Não, obrigado. Obrigado pelas Passei na palavras, Polícia Ana. Federal com o passaporte americano, mas passei. Eu vou te falar, eu não sei se na sua situação eu me arriscaria não, né? Porque aquele negócio, né? Falavam, nunca vão prender um deputado federal. Aí prenderam o Daniel Silveira. Nunca vão prender 1.500 pessoas se forem para a rua. Prenderam 1.500 pessoas. Nunca vão condenar, e condenaram. Então, assim, na cabeça de maluco, sabe-se lá o que passa, né? Mas obrigado pelas palavras, Ana. A gente sabe que não é um trabalho sozinho, né? Eu fico muito feliz com o reconhecimento, obviamente. Eu acho que cada vez mais a população brasileira enxerga. Eu acho engraçado porque, por vezes, eu vejo alguns comentários de haters dizendo: volta, Eduardo, não seja fujão, lute igual homem aqui do Brasil. Aí eu fico só olhando, daqui a pouco vem os meus eleitores de São Paulo, os meus seguidores falando: volta não, fica aí e bote quente, porque pela primeira vez o Alexandre de Moraes está nas cordas. Eu não me recordo de termos passado aí uma semana de Alexandre de Moraes tendo que se defender. Talvez naquelas matérias do Glenn Greenwald, né, onde ele falou, inclusive expôs na conversa lá dos comparsas do Moraes que queriam usar a criatividade para fechar a revista Oeste. Então isso daí mostra que tem muita gente que é perseguida, é um trabalho em conjunto de muitas pessoas que ousaram desafiar esse sistema. O que eu tenho de diferencial é essa proximidade pela posição privilegiada que eu tive de ser filho do presidente Jair Bolsonaro, que consequentemente me levou a uma votação histórica, que consequentemente me deu musculatura para presidir uma comissão de relações exteriores. Mas eu também aproveito as oportunidades que a vida me dá e corro atrás. Então, quando você, por exemplo, eu não pude ir no CIPEC da Hungria agora, que é onde Jason Miller estava, né, fui no passado. A gente consegue conversar com o Viktor Orbán, a gente consegue colocar mais bagagem para dentro das nossas caminhadas, e isso daí vai nos orientando bem, vai criando amizades no meio desse caminho, e é isso daí que faz com que essas portas se abram. Porque, por vezes, as pessoas não imaginam, Ana, como é que é complicado você chegar aqui nos Estados Unidos e falar o seguinte: olha, eu sou um deputado licenciado, lá de outro hemisfério, mas eu queria falar com o assessor X, eu queria falar com o secretário tal, com o senador tal. Gente, isso daí é complicadíssimo. Então, se eu não tivesse, aí vem a modéstia à parte, né? Desde 2018, me dispondo a preencher essas andanças internacionais, aproveitando a oportunidade que o Jair Bolsonaro, enquanto presidente, ficou mais focado nas questões internas do Brasil, de água do Nordeste, saneamento das estatais, economia e etc. Nisso tudo, eu consegui enxergar isso e tracei uma trajetória. Eu só nunca imaginei, Lacombe, Ana, e que as pessoas que nos assistem, é que eu faria isso e num dia teria que usar para defender
a liberdade do meu povo. Isso daí realmente é algo que me surpreende muito, que o Brasil tenha chegado nesse estado, né, que tenha dado esse câncer e chegado nesse estado. Antes de Agora, chamar Lacombe, o... Diga, Ana. rapidamente, Eduardo Lacombe, a ironia, em 2022, eu estava no Brasil no 7 de setembro e eu estava, então, na Jovem Pan, nos Pingos nos Is. Eu desci ali no prédio, fui até a Paulista, fomos muito bem recebidos ali na Paulista, no 7 de setembro. E logo depois, 2 dias depois, deu aquela confusão, vejam vocês, com o Jason Miller, que é assessor do Donald Trump hoje. Ele que ficou preso por muitas horas no aeroporto de Brasília, sendo interrogado por dois agentes da Polícia Federal que não falavam inglês. E vejam vocês a ironia. Quem ajudou Jason Miller foi exatamente Felipe Martins, que entrou em contato com a embaixada. Estamos com um problema aqui. Felipe Martins, que era assessor para os assuntos internacionais do presidente Bolsonaro. Entrevistamos o Jason Miller assim que ele chegou nos Estados Unidos. Batemos um recorde de mais de 400 mil telas ao vivo ali no programa. O Jason Miller entrou ao vivo com a gente. E aí, nesse vendaval todo, Felipe Martins fica 6 meses preso por uma entrada fraudulenta, que isso ainda vai dar muito, muito pano para manga. O próprio Jason Miller disse que esse é um assunto gravíssimo. Engraçado que estão falando tanto de soberania nacional no Brasil, que os Estados Unidos não podem interferir, mas essa questão do Felipe Martins trata exatamente de soberania americana. Alguém fraudou um documento de imigração. E aí hoje temos o Felipe Martins, que é uma das peças chaves na aplicação das sanções da Lei Magnitsky, e o Jason Miller, que continua sendo o assessor do Donald Trump. Portanto, eu acho que os tiranos não entenderam como as páginas da humanidade, você pode estar por cima, mas quanto mais você estica a corda da maneira errada, uma hora o castelo começa a ruir. Tem a democracia relativa, tem a soberania nacional relativa também. É algo inacreditável.